A grande notícia das últimas horas é que o presidente sinalizou que pretende indicar para uma vaga no Supremo Tribunal Federal o juiz federal Cássio Nunes, Cássio com K. E o Cássio já está ciscando ali em Brasília, indo de gabinete em gabinete, enfim, fazendo a dele. E a Mônica Bergamo está acompanhando de longe, tem os detalhes. De longe, há uma distância segura, né? Há uma distância segura para que não seja percebida. Aliás, informação em primeira Mas mão da perto o Mônica. suficiente para que ela traga informações em primeira mão. Isso, é isso. Gostou dessa? Gostei. Pois é, bom dia, gente. Bom dia. O desembargador Cássio Nunes Marques, que deve ser indicado por Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, como o próprio presidente já disse, a ministra do Supremo, ele já saiu em campanha para viabilizar a aprovação de seu nome pelo Senado, né? Só aqui explicando, o presidente indica uma pessoa para o Supremo, mas os senadores têm que sabatinar e depois aprovar esse nome por maioria. Por isso, ele desde ontem saiu conversando com parlamentares, com autoridades e apresentando a sua plataforma, vamos dizer assim, de atuação futura, Megali. E o que tem dito o desembargador? Ele tem dito já que vai ter uma atuação garantista na corte, que vai se alinhar à corrente do tribunal que, como aliás é o decano Celso de Mello, que ainda está no Supremo Tribunal Federal, mas como sempre foi o decano Celso de Mello, que privilegia o direito dos cidadãos à defesa até o esgotamento de todos os seus recursos e possibilidades. Não vai privilegiar o que é chamado hoje de punitivismo, né? Leia-se o endurecimento da legislação e especialmente uma reversão na decisão que acabou com a prisão automática depois da condenação do réu em segunda instância, que foi aquela decisão apertada do Supremo por 6-5, com o voto do decano Celso de Mello, e que poderia ser revertida caso o presidente Bolsonaro indicasse para substituí-lo alguém que tivesse uma visão diferente dele, que fosse a favor da prisão automática depois da condenação em segunda instância e que pudesse fazer uma reversão ali nesse tema, né? Todos sabemos que a questão da segunda instância foi um divisor de águas, né? Tirou um pouco do oxigênio da Operação Lava Jato, não só, ela teve repercussão em todo o país, na questão do judiciário do país todo, mas tirou um pouco do oxigênio da Operação Lava Jato de ações que uma parte do país considera abusivas e que outra parte enxerga como meritórias. Mas a questão que interessa nesse momento é que essa abordagem tem um amplo apoio político. E é esse o discurso, portanto, adotado nos bastidores pelo desembargador Cássio Nunes Marques. Se depois, né, Megali, ele vai seguir essa linha, já são outros 500, né? A gente já viu muito magistrado que falou uma coisa nos bastidores para ter o seu nome aprovado e quando chegou no Supremo fez exatamente o oposto. Portanto, esse é o discurso que ele está adotando, não sabemos como vai ser a atuação de fato. Um outro aspecto dessa indicação, que eu acho que vale registro, Megali, é a saia justa, que o modus operandi, vamos dizer assim, o jeito que o presidente Jair Bolsonaro, a forma com que ele vem conduzindo essa indicação, vem causando aí um desconforto no Supremo. Quer dizer, em vez de apresentar o seu escolhido ao presidente da corte, Luiz Fux, numa atitude mais assim de presidente para presidente, o Bolsonaro colocou o Cássio Nunes num carro, telefonou para interlocutores do ministro Gilmar Mendes, disse, estou indo aí para sua casa, vou apresentar o indicado. Dias Toffoli foi para lá, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi para a casa do ministro Gilmar Mendes, estavam esperando para ver quem que ia chegar com o Bolsonaro. Chega o Bolsonaro com o ministro Cássio Nunes, mas parece que o ministro Fux ficou de fora e não gostou muito, Megali, de ter sido aí esquecido, vamos dizer, nesse momento mais importante, que foi o da primeira comunicação de quem seria o candidato. Parece que não gostou nem da indicação, porque nada contra o desembargador Cássio Nunes, mas ele estava defendendo um outro perfil de magistrado para o Supremo, e também por não ter, não digo que foi o último a saber, mas não foi seguramente o primeiro a saber, Megali. Ô, Mônica, Ellen aqui perguntando, você falou que ele tem um perfil mais garantista, contou aí esse bastidor, da forma como ele foi apresentado ali à corte, começando por Gilmar Mendes, e aí que eu queria tocar com você nessa questão. Esse desgosto de Fux tem a ver com o fato de que Gilmar Mendes pode sim ter sido a pessoa que influenciou nessa escolha? Olha,
a minha apuração diz que não houve uma influência do ministro Gilmar Mendes nessa escolha. Quer dizer, a gente já houve momentos em que alguns ministros do Supremo estiveram mais próximos do governo. A gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro, desde que entrou na presidência, teve muitos atritos com o Supremo Tribunal Federal, então não existe essa proximidade e, de fato, Cássio Nunes não era o candidato do ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes estava sem candidato nesse momento, não houve um trabalho para indicar esse ou aquele, né? De fato, o desembargador Cássio Nunes Marques chegou ao presidente Bolsonaro de uma outra forma, por tudo que eu apurei até agora. Mas, de fato, houve a deferência, né, de apresentar ele primeiro para não só o ministro Gilmar Mendes, não era só ele que estava nessa reunião, né, era ele, o ministro Dias Toffoli, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que vai ter que fazer a articulação no Senado, e o ministro Fábio Faria, ministro das Comunicações, que é ministro do Bolsonaro, que foi junto para essa reunião. Então não é que foi, o Gilmar indicou e o Bolsonaro acolheu, é o contrário. O Bolsonaro escolheu e foi apresentar o escolhido, mas não apresentou primeiro para o ministro Fux, apresentou primeiro para outros ministros do Supremo Tribunal Federal, e houve aí seguramente um desconforto, Ellen. Muito bem, Mônica Bergamo volta amanhã neste mesmo horário com mais furos. Bom dia, boa quinta-feira, Mônica, beijo para você. Um beijo, até amanhã. Ô, Mônica, hidrate-se, viu? Você tá em São Paulo? Seco. Vai fazer 38 graus. Tchau. Ela foi tomar água, tchau. Hidrate-se. Foi tipo Milton Neves, né? Eu tô da cara.